educação. Não vale a pena. Quando você recebe uma conta na sua casa, você costuma analisar as tarifas e os impostos que estão sendo cobrados ou passa despercebido? Pois é, muita gente não confere e acaba pagando a mais do que deveria. E com o tempo, os prejuízos começam a aparecer. Está no ar mais um programa em discussão e hoje falando da cobrança de impostos indevidos. E para este bate-papo eu recebo aqui no estúdio da Rede Alesp o Dr. Rubens Ferreira Júnior, que é advogado tributarista, e o Wilson Rocha, que é aposentado do mercado financeiro e que inclusive passou por uma situação de cobrança de impostos indevidos. Bom, sejam bem-vindos, obrigado pela participação de vocês. Obrigado, prazer estar Bom, como eu mencionei então na abertura do programa, a questão que a gente vai discutir hoje é a cobrança de impostos indevidos que aconteceu com o Wilson. É isso mesmo, Wilson? Conta pra gente o que aconteceu. Então, isso mesmo aconteceu comigo. Eu comprei um apartamento e fui passar a escritura no cartório. E tive que fazer o registro do imóvel, averbar o imóvel, e fui surpreendido com uma cobrança enorme de imposto de ITBI. Aquilo me deixou meio para baixo e reclamei, inclusive, com o tabelião, o rapaz do tabelião, que a cobrança era muito alta. Como é que eu podia estar pagando aquilo sobre um imóvel que eu estava vendendo? Aí ele me informou que estava sendo cobrado sobre o valor venal de referência, que era um valor X acima do valor que eu até tinha vendido o imóvel. E ponderei, falei, como que pode ser, né? Um valor pagando por algo que eu não recebi. Aí ele me alertou para um processo que estava ocorrendo no meio judiciário em São Paulo, contra a prefeitura, onde as pessoas entravam com pedido de verificação de pagamento sobre o valor venal do imóvel para pagamento de IPTU, e não sobre o valor venal de referência, né? E, para minha surpresa, minha grata surpresa, o que eu ia economizar era um valor bastante alto. Isso me deixou surpreso e corri atrás para receber esse dinheiro de forma adequada, através de um advogado. Que, aliás, o próprio rapaz do tabelionato me instruiu. Procura um advogado e entra com um pedido de revisão no seu pagamento de TBI, e assim eu procedi. Fui com o advogado, que em 3 dias me entregou uma ordem para efetuar o pagamento sobre o valor venal para pagamento de IPTU, e não sobre o valor venal de referência. E com isso, consegui economizar uma parcela razoável de imposto para a prefeitura. Certo. Bom, então pegando um pouquinho de exemplo aqui, o caso do senhor Wilson, a gente está falando então do ITBI, que é esse imposto de transmissão de bens imóveis, ou seja, é um imposto que surge aí quando eu adquiro, né, um imóvel, eu preciso, além do valor do imóvel, eu pago também esse imposto que é o ITBI. O que o senhor Wilson está colocando então é a polêmica que gira em torno dos critérios que essa cobrança está sendo feita. É isso, doutor Rubens? Explica um pouquinho para a gente. Perfeitamente. O que acontece? Vamos tentar deixar da forma mais clara possível, né? O ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens, mas ele é intervivos, né? O ITBI você paga quando você tem a transferência de um bem imóvel, e o ITCMD é um imposto que você paga quando vem do falecimento e tal. Tudo bem. No caso do ITBI, o que acontece? Qual que é a base de cálculo do ITBI? É o chamado, segundo o Código Tributário Nacional, é o chamado valor venal do imóvel. Pois bem, no município de São Paulo, depois de 2005, foram estabelecidas 2 grandezas, porque antes, até então, estava tudo certo. A gente tinha o valor venal e pronto, acabou, que era justamente o valor do IPTU, que se pagava do IPTU e pronto. Então, até 2005... Até 2005 estava correto. O ITBI, o critério para este imposto era feito sobre o valor venal do imóvel. Perfeito. Até 2005, certo? Até 2005. Aí, a partir de 2005, a partir de um decreto... Perfeito. Isso é importante. As coisas mudaram. Exato. Eu acho que essa também é uma chavinha que a gente tem que explicar aqui para quem nos assiste. Mas isso é importante que a gente explique, porque assim, os impostos, todo imposto, ele só pode ser instituído por lei. Tá? Isso é a égide do princípio da legalidade tributária. Isso é uma garantia que todo cidadão tem. Imposto
tributo como um todo só pode ser instituído mediante lei. Pois bem, incluindo nessa instituição, você também teria que ter a base de cálculo dele instituída por lei. E o que foi feito? Foi instituído por um decreto. Decreto é um ato administrativo, nesse caso, desse exemplo do ITBI que nós estamos dando, emanado pelo prefeito. Então ele não passou pelo legislativo em sede alguma, ele simplesmente foi realizado via decreto pelo valor que a prefeitura entendia, que o prefeito entendia como seria adequado pelo valor de mercado. Só que quais são esses critérios? Quais foram os padrões realizados? Diferentemente do IPTU, onde você tem o plano diretor, onde você tem critérios precisos para aferir quais são esses valores, o que você considera e o que você não considera, isso não se verificou no ITBI. Baixou-se o decreto e falou assim, o valor de mercado que será apurado. Sim, mas será apurado como? Baseado de que forma? em quê, baseado em quê? Isso o decreto mesmo não diz, ele simplesmente é o valor de mercado que será estabelecido. E veja, ele chama de valor venal de referência. Ou seja, baseado em alguma referência. Em alguma referência que não sabemos ao certo qual seria. Mas é o valor venal de referência, perfeito. Certo. Esse valor venal de referência, então, voltando, ele é estabelecido em duas grandezas. O valor venal, que é o valor do IPTU, e o valor venal de referência. Pois bem, o que se pleiteia, esse valor venal de referência, ele é, regra geral, muito superior ao valor do IPTU. E por que ele é muito superior? Porque você tendo uma base de cálculo maior, você vai ter uma tributação igualmente maior. Então, o contribuinte acaba saindo em notório prejuízo nesse caso. Depois de 2005, começou a ser tributado apenas em face do valor venal de referência. Esse valor venal de referência, no momento de registro de imóvel, como o senhor Wilson acabou de especificar, ele é exigido. O próprio tabelião ele não pode deixar de recolher esse, alegando, olha, entendo que isso aqui é inconstitucional, ele não pode fazer isso, senão ele será responsabilizado tributariamente, ele terá que eventualmente ter que pagar, terá uma responsabilidade solidária. Então eles exigem que assim seja feito, mesmo existindo a ilegalidade nesse tópico. Entendeu? Certo. Eu acho que o aspecto também chave é a questão do decreto, como o senhor mesmo pontuou. A gente está falando de um imposto que é municipal, que é cobrado pela prefeitura, e ele não poderia ter sido instituído, essa mudança de critério não poderia ter acontecido através de um decreto, e sim de uma lei. Perfeito. Que não foi o que aconteceu. Exatamente. Então esse imposto, a partir desse critério que você fala, que até 2005, então, o imposto era cobrado sobre o valor venal. A partir de 2005, ele passa a ser cobrado sobre o valor venal de referência, que é essa referência que a gente não sabe muito bem do que a gente está falando. Então esse imposto ele é indevido, doutor. O imposto em si, ele é devido. O que é indevido é o valor exato, é o valor que eles estão estabelecendo. Veja, se eu vender o meu imóvel para você, eu vou ter que pagar o ITBI? Com certeza vou ter que pagar o ITBI, mas é no valor apurado pelo valor venal de referência ou pelo valor venal do imóvel que é estabelecido no IPTU? Essa é a grande discussão. A gente não pode considerar esse valor venal de referência como válido, porque foi estabelecido mediante um decreto. Decreto esse, que conforme eu falei no início, apenas a lei poderia instituir isso. Apenas a lei pode instituir qual seria o valor que seria o valor correto. E não um decreto por um ato que o prefeito acha que é mais adequado. Porque senão o contribuinte fica numa posição muito ingrata. Que ele vai ficar exclusivamente na mão do prefeito saber quanto será tributado e quanto não será tributado. Fica um valor... Fica uma situação, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então, temos que ter alguns critérios bem estabelecidos em lei para falar, olha, o valor é esse, o critério que foi utilizado foi esse. Se não for desse jeito, o contribuinte fica míngua e não consegue se virar. E doutor, será que as pessoas têm consciência disso? Como, por exemplo, no caso do Wilson, que ele contestou. Quer dizer, ele viu ali o valor, era um valor alto, né, significativo, e ele pensou, como que eu vou pagar esse valor? E a partir disso ele acabou descobrindo toda essa questão indevida da legislação. As pessoas, então, está passando batido a coisa. As pessoas não estão recorrendo ou elas estão começando a perceber e buscando seus direitos? Muito. Porque nós temos um problema que é um problema crônico aqui no Brasil. Eu vou te fazer uma pergunta de forma direta. Você tem consciência de todos os tributos que incidem no seu dia a dia? Com certeza não. E veja, isso daí é de uma forma geral.
A carga tributária brasileira é altíssima e a quantidade complexa, de tributo, né, doutor? Então, esse é o ponto. Falta o conhecimento. Mas falta o conhecimento, veja, isso não é só... Eu sou professor de direito também. Mesmo em pessoas que são acadêmicas de direito, ou mesmo que trabalham na área, muitas vezes não conhecem. Tamanha é a complexidade do sistema tributário brasileiro. Então, fica realmente inviável de ficar sabendo de tudo. Por isso que é necessário você buscar um profissional especializado na área para que ele consiga dar vazão e dar um desenvolvimento adequado com relação a esses processos. De fato, no caso do ITBI, nós começamos a ter agora uma maior procura, mas isso ainda é muito incipiente. A grandíssima maioria, eu posso ir arriscando, chutando um número, que as pessoas estão pagando 80% sem saber. Paga sem saber. E doutor, esse é um problema aqui de São Paulo ou outros municípios também? Está seguindo essa mesma linha nesses, então, no que diz respeito aos critérios de isso cobrança? Isso começou com São Paulo, né? Mas outras capitais, seguindo o mau exemplo de São Paulo, também começaram a instituir o ITBI pelo chamado valor venal de referência, gerando uma certa esquizofrenia. Nós temos algumas cidades do interior paulistano que têm a maior parte das cidades da região metropolitana de São Paulo também tem esse problema. Então eles cobram pelo valor venal de referência. Minas Gerais, Rio de Janeiro também tem esse problema. Paraná, nós temos o mesmo problema. Então veja, o mau exemplo às vezes ele vem na forma de incentivar que seja feito. Porque querendo ou não, é uma forma do Estado arrecadar sem o contribuinte contestar tanto. Porque pense comigo, se a prefeitura decidir criar um novo tributo, decidir criar uma taxa nova, como foi com a taxa do lixo, na gestão da Marta Suplicy. Lembra o que aconteceu? A população ficou extremamente desconfortável, fizeram protestos e tal, e gerou uma certa impopularidade a ela. Então por que nós vamos criar um novo tributo? Vamos embutir num que já existe um valor a mais, porque aí a pessoa não vai contestar, a maioria não vai ficar sabendo, e fica elas por elas. E não gera uma impopularidade para o prefeito. E no caso da pessoa contestar, então, esse valor, né? Como foi o caso do Wilson, a causa costuma ser ganha, doutor? Quer dizer, demora muito tempo, é uma burocracia muito grande? Como que é? Qual que é o caminho para isso? Nesse caso, você tem que procurar o advogado, ele vai analisar o seu processo, vai analisar o contrato de compra e venda realizado por você, analisar o valor venal e analisar o valor venal de referência. No escritório, nós temos diversas causas nesse sentido. Como o senhor Wilson mesmo comentou, nós temos... O senhor foi rápido, né, senhor Wilson? O senhor comentou que... Foi 3 dias. 3 dias ele já conseguiu uma liminar. 3 dias ele já conseguiu uma liminar para conseguir fazer... E economizou quanto, senhor Wilson? R$18.000. R$18.000. Então, e aí você entra com a liminar para requerer que seja... Mas é importante que a gente deixe claro uma coisa também para o contribuinte não ser pego com as costas cruzes. Quando você tem uma liminar, essa liminar ainda não é a decisão definitiva. Tá? Isso pode ser revisto depois. Mas a liminar, o juiz autoriza que você recolha um valor. Se lá para frente perder, ele paga esse residual que ele teria que pagar de qualquer forma. Então é extremamente vantajoso para o contribuinte realmente contestar essa análise. Trazidos os documentos, feita a inicial, é requerido ao juízo e ele tem um prazo para dar uma liminar. Dada a liminar, a gente fornece já ao cliente que ele pode tranquilamente registrar isso daí no tabelionato de registro de imóveis. Nos bastidores, o senhor comentou que algumas pessoas estavam um pouco intimidadas em buscar esse direito. A gente podia falar um pouquinho sobre isso? Podemos. Isso é um problema muito sério, que na verdade, como eu trabalho com a área tributária, eu não sei, me parece que criou-se uma lenda urbana, porque não tem outro nome para isso, que se eu entrar com uma ação judicial contrário à prefeitura, contrário ao Estado, eu vou ser fiscalizado de alguma forma. Eu não entendo de onde que saiu essa lenda urbana. Os critérios para você ser ou não fiscalizado são outros, não é você entrar com esse tipo de ação. Para você ter uma fiscalização efetiva, você tem que ter movimentação financeira irregular na sua conta. Se você tiver na sua conta corrente uma movimentação financeira irregular, isso pode chamar a atenção do fisco, mas você entrar com a ação judicial, isso é uma grande bobagem. Isso daí é uma lenda, e o mais incrível é que alguns contadores, eles reiteram essa lenda urbana, falando, olha, pode ser que aconteça a fiscalização.
pode até ser que aconteça a fiscalização, mas não em decorrência disso, isso é seguro. Pode acontecer porque está tendo uma movimentação irregular e o fiscal falou, opa, o que está acontecendo aqui? Por que está tendo essa movimentação irregular? Aí tudo bem. Então, não tem razão, não tem por que ter esse medo de entrar, de buscar os seus, né? Porque, veja, é um direito seu. Não tem por que você ter esse medo de buscar um direito seu. Compreende? E no caso, por exemplo, mas esse valor aí pode ser que eu tenha que pagar a sucumbência, tenha que pagar... Não, você não tem que pagar a sucumbência. Dependendo do valor que você for estabelecer, abaixo de 40 mil reais, você, assim, valor de alçada, você pode ser no juizado especial. E se tudo der errado, absolutamente tudo der errado, o máximo que pode acontecer é você ter perdido uma oportunidade de economizar. E é esse o grande ponto. A questão é, o contribuinte, principalmente o contribuinte brasileiro, ainda tem muito receio de peitar o Estado, mas não, essa insurgência ela é necessária. Ela é necessária justamente para que o Estado não faça o que quiser e da forma como quiser. Como, por exemplo, instituir um tributo ou distribuir a base de cálculo mediante um decreto, que é um ato do poder público, um ato do que não tem prefeito, um valor legal aí não tem um valor para fazer essa mudança de critério. Quer dizer, o consumidor está no seu direito de reivindicar e contestar esse valor. Exatamente, né, é isso mesmo. Não foi fiscalizado, né, Wilson? Ainda não. Mas não tem problema, eles podem me fiscalizar, não devo nada para eles. Tá tudo certo, Tá né? tudo certo. Que bom. Bom, uma outra polêmica que eu queria trazer aqui para o programa é a questão das concessionárias, né, de distribuição de energia elétrica de todos os estados brasileiros, aí acrescentando impostos que não são de responsabilidade dos seus clientes. É isso mesmo, doutor? Conta pra gente, que eu acho que esse assunto interessa muito aí quem nos assiste. Esse daí é um problema, na verdade, que é um problema brasileiro, né, do Brasil como um todo, não é só das prefeituras em si. Todo mundo utiliza energia elétrica, todo mundo sabe disso. Essa ação judicial ela é uma ação que se popularizou muito. A ação que decorre da chamada tarifa de distribuição e a tarifa que você tem, que decorre diretamente da energia elétrica. Vamos refletir como é que funciona isso, propriamente dito. Eu só queria deixar uma coisa clara aqui. A questão do ICMS. Ele vem sobre a nossa conta de energia, sobre o nosso consumo de energia, né, doutor? Quer dizer, o Deveria ICMS... ser. Quer dizer, ele está vindo a mais, a gente vai explicar isso. Mas só para quem nos assiste entender. A gente paga a conta de luz, certo? E tem esse imposto que é o ICMS, que é sobre o consumo de energia. Até aí tá tudo bem. Deveria ser assim. Certo, mas não é o que tem acontecido, doutor. Eles têm dentro desse ICMS, que deveria ser cobrado só sobre o consumo, na verdade, outros tributos estão sendo embutidos aí dentro. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Tecnicamente, isso não é um tributo propriamente dito, é uma tarifa. Uma tarifa. É a tarifa de distribuição. É chamada TUSD, né? Que eles chamam. Essa TUSD, como é que funciona ela? Se você pegar qualquer contribuinte que pegar e utilizar a energia elétrica, ele quiser pegar a conta dele, ele vai ver que tem lá taxa de transmissão e taxa de distribuição, tarifa, né, perdão, tarifa de transmissão e tarifa de distribuição. O que é isso? Eles cobram para trazer energia que é produzida para a sua casa, através da fiação. Quer dizer, sobre o sistema aí de transmissão. De transmissão, perfeito. Sobre o sistema de transmissão, eles cobram uma tarifa para levar, que é a tarifa de fios, né, da concessionária de serviço público de energia elétrica, para a sua casa. Mas o questionamento não é esse, a gente não está se insurgindo com relação a essa tarifa propriamente dita. Essa tarifa ok, ela é admissível. A questão é, você está sendo cobrado o ICMS não sobre apenas a sua energia elétrica, sobre a mercadoria energia elétrica que você está consumindo, mas eles fizeram o quê? Eles embutiram dentro, novamente, você vê como eles embutem? Novamente eles... A coisa vai entrando ali... Passa despercebido. Exatamente, vai passando despercebido. Eles embutem na fatura da energia elétrica o TUSD a TUSD e tributam o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, que é efetivamente devido com relação à energia elétrica, colocando essas tarifas juntas. Então o que acontece com a conta? Ela sobe e você tem uma tributação maior com relação a essas duas tarifas que na verdade não deveriam ser estabelecidas. Em termos numéricos, a gente tem noção de um acréscimo de quanto a gente está falando, doutor, nessa brincadeira? É difícil a gente precisar isso, porque depende, se você é uma indústria
grande, porque veja, o problema não é só de você pegar e não pagar mais essa tarifa. O problema é que você tem direito também de resgatar os últimos 5 anos. Quer dizer, pode haver um ressarcimento aí. Mas é um ressarcimento efetivamente, é justamente isso que acontece. Então o que acontece? Se você pega aqueles consumidores de alta demanda de energia elétrica, eu já vi, por exemplo, empresas que conseguiram ter uma repetição de débito, valorativamente falando, de R$30.000. Isso daí umas empresas de alta demanda. Né? Uma empresa de baixa demanda, se você computar os 5 anos, a gente colocaria aí na faixa de R$1.000 a R$3.500 que o contribuinte teria direito. Mais ou menos seria esse estabelecido. Quer dizer, esses casos têm chegado aí ao STF, quer dizer, as pessoas estão começando a ter consciência, doutor, que isso está acontecendo, como a gente mencionou, né? Às vezes o tributo vai estar ali, quer dizer, a pessoa recebe em casa a conta, já deixa ali às vezes no débito automático, quer dizer, e acaba não conferindo, quer dizer, então é importante que a pessoa, através da conta, ela consegue perceber que esse imposto está sendo cobrado indevidamente. Consegue, se você pegar uma conta de energia elétrica, esmiuçar ali, é fácil entender, então você vai enxergar, se você, na própria conta, você abrir lá, você vai ver que tem escrito lá, TUST e TUSD. E embutido nessa TUST e nessa TUSD, você vai ver que o ICMS é cobrado com base nela também. Então, qual que é o procedimento que nós fazemos judicialmente falando? Nós pedimos para que o contribuinte, quando vai ao escritório, que eles não tragam pelo menos as últimas contas de energia dele, e aí a gente pede que sejam excluídas o TUST e a TUSD da energia elétrica dele. E aí a gente pede a devolução dos últimos 5 anos, para ele ter direito a esse tipo de creditamento. Quer dizer, por se tratar de um erro que foi descoberto, a expectativa do consumidor é que automaticamente essa cobrança não seja mais feita, né, doutor? Mas não é o que está acontecendo. Mas esse daí não é bem um erro que foi descoberto. Isso daí houve um dolo. É claro, eles sabem. Quando isso daí foi estabelecido, eles sabem que você está comprando a mercadoria energia elétrica e que você não pode embutir o ICMS sobre outras tarifas, por assim dizer. Nós temos tributaristas de altíssima monta que têm pareceres sobre isso aqui. E já não é de hoje. Mas, no entanto, mesmo assim foi embutido. A questão é, o contribuinte brasileiro hoje, ele vai atrás dos seus direitos? Infelizmente, o contribuinte não. Quem vai atrás dos seus direitos de forma expressiva mesmo são as grandes empresas, porque eles têm um setor tributário só voltado para isso. E também porque a gente está falando de contas de valores altos, né, doutor? Sim, são valores altos, exatamente. Quer dizer, quem consome muito energia elétrica, quando a gente fala do imposto, esse imposto, quer dizer, é um valor absurdo comparado a uma residência, por exemplo, né? Por isso que a pessoa acaba deixando para lá. Mas você sabe que lá no nosso escritório, por exemplo, nós temos uma seguinte sistemática. Essas ações, porque grande parte da população fala assim, mas o meu valor é pouquinho, eu vou deixar para lá, vou gastar mais com advogado do que eu pedir de volta essa conta. Mas o que nós fazemos? Nós juntamos turmas de 30 pessoas e nós fracionamos o custo da ação entre várias pessoas. Então, no frigir dos ovos, a pessoa tem uma restituição bem considerável, e sendo que o custo disso daí que ficou para ela é mínimo. Então, acaba valendo a pena. Tudo isso daí é uma questão de você analisar no caso a caso. Então, eu compreendo que o fato de ser uma empresa maior, você acaba tendo uma devolução muito maior, porque se pagou muito mais erradamente, né? Pagou-se muito mais, então você vai ter uma restituição a mais. Mas o pequeno consumidor, que ele tem uma variação aí, ele também pode pedir isso daí de volta. Certo. E esses casos que têm chegado, né, ao STF, têm dado ganho favorável aos clientes? Demora muito? Como que é essa burocracia? O que acontece? Como essa ação ela se popularizou demais, inúmeras pessoas começaram a entrar. Isso daí todo mundo já praticamente sabe. Grande parte das pessoas que têm uma instrução um pouco maior sabe sobre isso, sobre essa ação específica do ICMS sobre energia elétrica. O que aconteceu? Começou a ter uma demanda muito grande. Recentemente, o STF fez o quê? Ele sobrestou todas essas ações. O que significa isso? Significa que hoje as ações ficaram paradas. Para quê? Para que o STF bata o martelo, analise se realmente essas tarifas são adequadas ou não estar dentro do ICMS. Não chegaram ainda a uma conclusão. Não chegaram a uma conclusão. Você, mas compensa eu entrar agora? Sim, compensa. Porque os 5 anos que eu falei para você que você tem direito de restituir é da data que você propõe a ação.
Então, da data que você propôs a ação, você pega 5 anos. Aí, esse período que o STF não decide, está resguardado para você. Aquilo lá está guardado para você. Uma poupancinha que está acontecendo ali no paralelo. Exatamente, é uma poupancinha. Que o brasileiro tem direito aí muitas vezes não sabe. E não sabe, exatamente. E é assim que funciona. E doutora, a gente está falando então de 2 processos diferentes. Então um que se refere à redução das próximas faturas e a outra que se refere ao reembolso das contas passadas. Não, nós fazemos isso no mesmo processo. É o mesmo processo? Nós fazemos isso no mesmo processo. Teoricamente, você poderia colocar isso em 2 ações autônomas, mas para fim de você ter uma melhor eficiência, para você trabalhar de uma forma mais adequada com o cliente, nós unificamos isso num processo só, e aí, dali para frente, ele não pagaria mais e teria direito aos retroativos. Certo. Então é uma coisa, a pessoa identificou ali, quer dizer, todo mundo está passando por esse problema, né, doutor? Mesmo que não sabe, está todo mundo pagando isso. Eu pago isso, você paga isso, todos pagamos isso hoje. Então o caminho é procurar um advogado. Procure um advogado. Quais são as dicas aí práticas? Assim, documentação para a área fiscal, para a área tributária, você tem que guardar por 5 anos. Essa é a primeira dica. Então, IPTU, IPVA, contas que você tem em geral, o prazo é de 5 anos. Ah, passou 5 anos aí, tudo bem. Teoricamente, você já poderia descartar se não teve nenhum incidente no meio do caminho. Você guardando, você organizando isso aqui direitinho, você vá ao seu advogado de confiança, converse com ele, que com certeza ele vai te dar um parecer e vai te falar qual que é a melhor solução para esse caso. O importante é que você tenha ciência dos seus direitos e realmente procure reaver o que está sendo cobrado de forma indevida. Até porque isso daí é o seio da democracia, né? Deveria ser, pelo menos, né? Deveria ser, isso aí. E você, Wilson, já foi atrás dos seus direitos? Já está correndo atrás aí? Agora eu já peguei mais uma oportunidade aqui para correr atrás, que é eu vou procurar o doutor aqui para poder correr atrás do ICMS da minha conta de luz. Tá certo, vai ser um prazer. Vamos buscar. Meninos, eu quero agradecer a participação de vocês aqui na Rede Aleste. Foi muito importante a contribuição do doutor e aí do Wilson, que trouxe aí um pouquinho da sua experiência pessoal, né, Wilson? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado, viu? Obrigado. O programa Em Discussão fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência. Até o nosso próximo encontro. Vale a pena. Eu vou passar assim.